Amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, vocês que acessam minhas redes digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um grande abraço. Temos o Facebook, o blog, YouTube e Instagram. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel já vai chegar lá. Reajuste para aposentado que ganha mais de um mínimo fica abaixo da inflação no Brasil. Olha, o reajuste para quem ganha mais de um salário mínimo é de 3,9%, abaixo do índice de inflação oficial. O percentual é o número do custo de vida medido pelo INPC em 2025, mas ficou menor que a inflação oficial do IPCA, de 4,26%, no período de 12 meses do ano passado. Com a atualização dos valores dos benefícios, o teto de aposentadorias, a aposentadoria mais alta, passará de R$ 8.157 para R$ 8.474 em 2026. Entre 2 e 6 de fevereiro, o pagamento já virá com o reajuste. Portanto, quem ganha mais de um mínimo sempre sai perdendo, né? Por isso que a pessoa que aposenta com um salário mínimo, com o passar do tempo, né, com um salário um pouco mais de um salário mínimo, com o passar do tempo, ele vai receber apenas um mínimo. Muita gente fala isso, né? Eu aposentei com um salário e meio. Aí, com o passar do tempo, como o reajuste é menor, passa a receber menos. Lavar roupa fora já é realidade. Olha essa notícia aqui. Atualmente é possível lavar e secar roupas em estabelecimentos privados de prestação de serviço em vários municípios. Em Colatina, nos bairros São Silvano e Vila Nova, essa facilidade já é oferecida. No bairro Vila Nova, o ponto comercial fica na rua Moacir Avidos, número 21, no térreo do edifício Ângela. Na loja Leva e Lave, que é uma lavanderia express, a pessoa pode levar as suas roupas, colocá-las num cesto, o cesto próprio que a loja possui, e em seguida na máquina. Em até 60 minutos, a roupa estará limpa. O valor é de R$ 17,90 por lavagem ou por secagem. O local fica aberto das 5 às 22 horas. O pagamento é efetuado num caixa que recebe por Pix ou cartões de crédito. No mesmo equipamento, registra-se o número da lavadora e o serviço desejado. Então, tem que chegar lá e digitar, né, o número da lavadora que a pessoa coloca o seu cesto e também o serviço desejado, se é lavagem ou secagem. Notas internacionais, olha a notícia que chama a atenção do mundo. Atos contra o governo do Irã, é um governo totalitário, já resultam em 12 mil mortes. Meu Deus do céu! As mortes de manifestantes no Irã já chegam a um número inimaginável, 12 mil, de acordo com informações mais recentes, mesmo com a falta de notícias precisas por conta das restrições ao uso da internet pelas autoridades iranianas, um país muçulmano xiita que governa com mão de ferro. Há inclusive morte por enforcamento naquele país. As mulheres não têm muito valor. Os protestos contra o sistema iraniano dos ayatollahs, que comandam o país, e o alto custo de vida já duram mais de 2 semanas. O mundo está de olho na repressão ao povo. Especialmente o governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, está querendo, né, reduzir essa repressão ou até acabá-la. Os Estados Unidos são a maior democracia do mundo e tem que proteger aqueles mais frágeis, como são cidadãos que são perseguidos por governos de ditadores, como aconteceu aí na Venezuela, em que havia um governante narcotraficante e que os Estados Unidos conseguiram detê-lo, né, capturá-lo. Olha, e o governo dos Estados Unidos resolveu suspender a emissão de determinados vistos
para entrar no solo norte-americano, atingindo 75 países. São países do chamado eixo do mal, países, né, de ditadores, de totalitários, entre os quais está o Brasil, hein, cujo governo se alia, por exemplo, a governos que apoiam o terrorismo, como é o caso do Irã. São regimes sanguinários e são contra a liberdade de expressão. No Irã, até enforcamentos acontecem, gente. O Brasil foi colocado ao lado do Irã, da Somália, do Iêmen, do Afeganistão, da Rússia, da Nigéria. O congelamento começa em 21 de janeiro de 2026. O anúncio foi tornado público por uma mídia norte-americana dia 14 de janeiro de 2026, tendo como base um documento do Departamento de Estado chefiado por Marco Rubio. As informações ainda não são integrais, mas os afetados seriam migrantes que utilizam benefícios sociais pagos pelo governo dos Estados Unidos. São migrantes ilegais. Eles chegam de forma irregular ao maior país democrático do mundo ocidental e depois passam a depender da ajuda financeira do governo. A porta-voz do governo de Donald Trump disse que a atual administração do Partido Republicano foca no que é melhor para o povo americano. Primeiramente, pensa no povo americano e depois nos outros. Está certo. O governo de um país tem que primar pelo cuidado com seu próprio povo e depois nos outros povos. Dívida pública pode chegar a 95% do PIB no Brasil. Olha, um documento do Tesouro Nacional estima que a dívida do governo geral, que são os federal, estaduais e municipais, pode chegar até 95% do produto interno bruto, PIB, ao fim de uma década. O relatório foi tornado público em 12 de janeiro de 2026. O déficit bruto estratosférico pode ser alcançado se não houver mais medidas de arrecadação de tributos, diz o Tesouro. Olha aí, essa gestão petista que só pensa em criar impostos, em arrecadar, olha aí. Se não houver mais impostos, a dívida pode chegar a 95% do PIB, tudo aquilo que se produz no país. Fala-se ainda que a nova regra para os precatórios, com a mudança fiscal aprovada, aumenta os gastos fora do famigerado arcabouço, que eles falam tanto, e não conta com novas receitas de impostos. Precatórios, para quem não sabe, são dívidas contraídas pelos governos após decisão judicial definitiva, ou seja, são pagamentos obrigatórios, já que a decisão é definitiva da Justiça. Houve a aprovação no Congresso Nacional de uma nova PEC, proposta de emenda à Constituição, dos precatórios, promulgada em setembro de 2025 e atendendo ao governo petista, governo que está aí em sua nova era no Planalto. Em 2025, o déficit encerrou em 79,3% do PIB, segundo a estimativa do Tesouro Nacional. Olha que é um órgão que é do próprio governo. Meu Deus do céu, 95% do PIB, de tudo que se produz, será dívida. Gente. Papa defende cristãos ante a intolerância da esquerda política mundial. Olha, o Papa Leão XIV, falando recentemente para mais de 400 diplomatas que cumprem missão no território italiano, disse que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa estão sendo excluídas justamente pelos que dizem que pregam a inclusão, como é o caso do movimento woke, movimento identitarista da esquerda política mundial, chamados progressistas. O líder católico disse que, desconectados da realidade, esses movimentos se abrem para a opressão, lembrando os muitos cristãos que são perseguidos mundo afora. Para o Papa Leão XIV, há uma linguagem enganadora, sob o pretexto de inclusão, entre aspas, que na verdade exclui os que não se aliam a essa vertente. Leão XIV defendeu uma liberdade de expressão mais genuína,
ou seja, mais verdadeira e realista. Congresso no Brasil vai analisar veto presidencial petista a projeto da dosimetria das penas aos atos de 8 de janeiro de 2023. O presidente petista vetou esse projeto aprovado pela Câmara e Senado. É uma forma de pacificação da nação, ainda que não seja total, mas a liderança petista não pensa assim. O presidente da República, Luiz da Silva, do PT de São Paulo, vetou integralmente o projeto de lei 2162/23, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que prevê a redução de penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e pela chamada tentativa de golpe de Estado. O anúncio do veto foi feito no dia 8 de janeiro de 2026, durante cerimônia sobre os 3 anos das manifestações realizadas contra as sedes dos 3 poderes. Segundo o Poder Executivo, a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público, pois a redução de penas poderia aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a nova república. E esse pessoal que atua assim, os petistas, receberam anistia. Durante muito tempo eles falavam anistia já, receberam anistia e agora são contra. Quando é para segmentos políticos diferentes. Olha, o texto aprovado por deputados e senadores determina que os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, estarão sujeitos somente à pena mais grave, em vez da soma de ambas as penas. A proposta também reduz o tempo necessário para a progressão de pena, passar do regime fechado para o regime semiaberto ou domiciliar em determinados casos. Olha, o veto presidencial será analisado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores. Os parlamentares poderão manter ou derrubar o veto, de acordo com a agência Câmara de Notícias. Combustíveis têm aumento de preço. Olha, o preço do litro da gasolina comum subiu de R$ 6,49 para R$ 6,59 no município de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, na zona central. O preço do litro da gasolina comum subiu de R$ 6,49, então, para R$ 6,59. Já temos o valor também da gasolina aditivada, que subiu para R$ 6,89. O óleo diesel passou para R$ 6,69. Olha, esses preços foram pesquisados de uma forma informal no dia 7 de janeiro de 2026 e vigoravam até o dia 15 de janeiro de 2026. Isso num posto do centro da cidade, próximo da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Uma pesquisa apontou que o motorista capixaba pagou mais caro pelos combustíveis em 2025. A gasolina, por exemplo, aumentou aí em média 4,3% e o etanol 6,8%. Gente, não está fácil não. E tem gente que ainda releva tudo isso. Depois de ação de Trump, Venezuela solta presos políticos. Olha, depois da captura do ditador Nicolás Maduro por iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o parlamento da Venezuela, país da América do Sul, anunciou em 8 de janeiro de 2026 a libertação de alguns prisioneiros políticos, num gesto unilateral de paz sob pressão internacional. A justiça norte-americana está julgando Maduro por narcoterrorismo. E Cuba admite problemas econômicos. Em Cuba, na América Central ou no Caribe, o presidente ditador do país comunista, Miguel Díaz-Canel, admitiu falhas internas no regime diante da grave crise econômica que a população enfrenta.
Ele disse na Assembleia Nacional que as modificações que o país deve sofrer não são apenas estruturais, mas também mentais, sugerindo que o Partido Comunista reconheça seus erros e suas próprias falhas a fim de enfrentar a profunda crise econômica que assola a ilha há muitos anos. Olha, gente, para quem não sabe, regime comunista é regime de um partido só. E tem um ditador lá que manda e desmanda. E acabou. Polônia acaba com o Partido Comunista. Olha aí, na Europa, o Tribunal Constitucional da Polônia determinou a dissolução do Partido Comunista, alegando a defesa da Constituição e da memória das vítimas do totalitarismo. A conclusão é que a ideologia marxista-comunista viola a Constituição e promove regimes responsáveis por crimes massivos. A sentença se baseia na proibição constitucional de ideologias totalitárias, colocando o comunismo no patamar de outras doutrinas que negam liberdades fundamentais e atentam contra a dignidade humana. A Corte explicou que não se trata de opinião política, mas de proteção da ordem constitucional, da democracia verdadeira e da memória histórica de milhões de vítimas dos regimes comunistas. A Polônia foi marcada por décadas de opressão e entende que a liberdade não pode servir de abrigo para ideologias que defendem a supressão da própria liberdade. Olha, essa notícia eu captei no canal do YouTube Mundial Telenotícias. Estação Ferroviária de Cariacica tem horário ajustado. Olha, desde o dia 1º de janeiro de 2026, a bilheteria da Estação Ferroviária Pedro Nolasco, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, está com horário de atendimento ajustado para melhor receber a clientela. O público pode procurar os guichês das 6 às 16 horas. As passagens podem ser adquiridas também na internet, pelo site vale.com/trem de passageiros. Para sanar dúvidas, o interessado pode acessar o canal de escuta Alô Vale 0800 285 7000. A viagem do período matutino rumo a Minas Gerais ocorre às 7 horas. O embarque encerra 15 minutos antes da partida do trem, ou seja, às 6h45, e os portões são fechados. O procedimento é necessário para atender às normas de segurança. Olha, no Brasil tem mais pessoas no Bolsa Família do que empregados. Isso impressiona, hein? Na nova era petista no Planalto, o Brasil passou a ter mais gente cadastrada para receber dinheiro governamental do que trabalhando nas empresas. As informações dão conta de que há mais pessoas dependentes do bônus Bolsa Família do que com carteira assinada nas firmas registradas. Os dados do IBGE são referentes ao mês de novembro de 2025. São 48 milhões de pessoas no programa de repasse de dinheiro público e 39 milhões no emprego ou mercado formal, ou seja, no setor privado. Para manter os pagamentos das bonificações, a gestão esquerdista federal busca de forma frequente criar novos impostos, taxas ou tributos. Olha, é uma relação de dependência dos cadastrados no programa com o governo de ocasião que está aí. Analistas acreditam que muitos desses brasileiros recebem dinheiro dos benefícios e vão para a economia informal. Não querem trabalhar nas firmas que precisam de empregados. Como em pesquisa eles dizem que não estão procurando emprego, são tratados como empregados. Isso é um problema para o país que não aponta uma saída da dependência pública. E em algum momento o erário público não suportará mais pagar os auxílios em quantitativo muito alto. Há até quem não se enquadre na situação de receber ajuda, mas ainda assim permanece inscrito. Comentadores revelam que isso atrapalha o desenvolvimento e a criação de novos investimentos. O Brasil é também campeão em judicialização trabalhista, com 11 milhões de processos, pois muitos juízes não cumprem normas modernizantes da reforma trabalhista, segundo o programa Os Pingos nos Is do canal do YouTube. Gente, não tá fácil, hein? Acesse @PauloRobertoMaciel 6 barra.